Se a deputada Tia Ju quiser, não tem problema. Não, tá bom. Senhor presidente, senhora deputada, senhoras deputadas, senhor deputado Chicão Bulhões, Tia Ju, Dani Monteiro, cidadãos que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, galerias, ainda com cidadãos e cidadãs presentes, imprensa e colegas de trabalho aqui da Alerj. Senhor presidente, 2 temas me trazem à tribuna neste expediente final. O primeiro deles é, na verdade, um relato e a renovação de um apelo que faço aqui, em nome da Comissão de Ciência e Tecnologia, em relação ao Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro, o glorioso ISERJ. A comissão fez uma visita de campo. Na sexta-feira passada, nós tínhamos assumido esse compromisso numa audiência pública da Comissão de Ciência e Tecnologia, de ir ao ISERJ para dialogar com a diretora, a professora Sandra Santos, a equipe do ISERJ, representantes estudantis, representantes dos pais, representantes dos servidores, porque, como Vossa Excelência sabe, o Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro tem uma larga tradição, que vai para além da sua presença, que jamais será esquecida, naquele seriado Anos Dourados, que foi em boa medida filmado nas dependências do Instituto de Educação, na Marise Barros, na Tijuca. Mas o Instituto de Educação está para muito além de um grande complexo arquitetônico educacional. São 12 edifícios, mais de uma centena de árvores nas dependências do Instituto. Educação oferecida da educação infantil à pós-graduação, passando por educação profissional em nível médio. Remonta a um projeto inovador, infelizmente interrompido pela ditadura Vargas, o projeto de Anísio Teixeira, um dos grandes personagens da história da educação brasileira, que decidiu que a escola de educação, que o Instituto de Educação deveria ser o centro de uma grande instituição de formação e que acabou gerando a Universidade do Distrito Federal, antigo DF. O Instituto de Educação se consolidou como lugar de referência na formação de professores. Hoje trabalha com um curso de pedagogia reconhecido academicamente, com pós-graduações em áreas especializadas da educação, além de todo o trabalho na educação básica, todo o trabalho, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Porém, este patrimônio educacional, esse patrimônio da arquitetura brasileira e fluminense, este patrimônio da história da educação brasileira, enfrenta enormes problemas cotidianos de funcionamento, de manutenção, de logística, enfim. Então, é um absurdo que um patrimônio tão valioso seja tratado desta forma. Fizemos menção sobre este problema na audiência com o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação. Havia a equipe da FAETEC acompanhando conosco a visita, e é preciso aqui repercutir as necessidades principais. Primeiro, um complexo desse porte tem que ter uma gestão escolar informatizada. Eles não têm acesso a linhas telefônicas. Não sei se Vossa Excelência entendeu bem. Linha telefônica. Eles precisam ter um sistema informatizado de gestão para dar conta dessa complexidade. Eles precisam de uma equipe de manutenção no Instituto. Não é possível um complexo desse porte depender de uma manutenção que vem de Quintino, da sede da FAETEC. É preciso fazer uma intervenção urgente, urgentíssima, nos telhados do Instituto. Ali estão abrigados documentos e acervos históricos da educação brasileira. Um auditório histórico, um cinematógrafo escolar, que é o primeiro do Brasil, a primeira instituição escolar no Brasil que trabalhava com cinema, documentos históricos, enfim, necessidade de efetivo. Nós temos uma grande parte do efetivo
na educação básica que é contratada. Temos que ter concurso, que o Instituto de Educação tem um trabalho na educação básica que serve também como colégio de aplicação para os professores formados em nível superior. Então, a educação infantil e o ensino fundamental, sobretudo no primeiro segmento, além de atender as crianças e as famílias, também servem de colégio de aplicação para os licenciados em pedagogia, que eles estão sendo formados e precisam fazer a prática de ensino, o estágio e tudo mais. Então, o primeiro tema que quero trazer é esse: nós precisamos tirar da invisibilidade, da indigência institucional, esse patrimônio inalienável da educação brasileira, que é o Instituto de Educação. E mais, eu quero trabalhar com a comissão uma proposta para que o Instituto de Educação seja ele mesmo uma própria fundação estadual, daquele tamanho, daquele porte, um complexo com 12 edifícios, com escolarização da educação infantil, a pós-graduação, não pode ser uma unidade qualquer de uma outra fundação, tem que ser ele mesmo uma fundação própria, com autonomia institucional, reportando diretamente e devendo satisfações diretamente ao gabinete do secretário de Ciência e Tecnologia. Portanto, esse é o primeiro tema que quero tratar aqui. Prometi que faria esse relato sumário, breve, à comunidade escolar, à comunidade acadêmica do Instituto de Educação do ISERJ, antiga Escola Normal da Corte, ainda no século XIX. Portanto, é muito importante que a gente tenha esse registro aqui e que a gente tenha, por parte do Governo do Estado, em especial por parte da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, iniciativas concretas para preservar, para modernizar, para, enfim, proteger este patrimônio da educação brasileira. Segundo tema, ainda no meu tempo, falei na questão de ordem durante a ordem do dia. Nós temos tido sucessivos encontros, reuniões e audiências com a equipe de governo da área de Ciência, Tecnologia e Inovação. Tanto na Comissão de Ciência e Tecnologia, onde fizemos uma audiência com o secretário para apresentar o seu plano de gestão, onde fizemos uma audiência sobre a UERJ, fizemos uma audiência sobre a UENF ontem e terça-feira que vem sobre a UESO. Em nenhum momento, nessas discussões, nessas trocas, se falou, deputado Chico Machado, se falou que havia por parte do governo o interesse de interferir no processo de escolha de reitores das universidades estaduais. Eis que surge uma mensagem jamais anunciada, jamais comentada em nenhuma das audiências, pela qual o governador pretende mudar as regras do processo eleitoral. Primeiro, eu acho que isso é um desapreço, uma demonstração de desapreço ao bom diálogo que já estávamos estabelecendo com a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. Nenhum dos seus membros, nem o secretário, nenhum membro da sua equipe, presente em audiência pública, comentou, tocou no assunto, cogitou, esboçou qualquer frase, qualquer ideia que pudesse tratar desse tema. No entanto, isso veio com uma mensagem do governador. Mas tem mais problemas, As universidades gozam de autonomia, que é um preceito constitucional. O artigo 207 da Constituição Federal diz que as universidades têm autonomia de gestão, didática, pedagógica e patrimonial. Mais do que isso, a nossa Constituição Estadual, no artigo 310, é cristalina quando afirma que a eleição de reitores nas universidades estaduais será direta e secreta nos termos dos estatutos de cada universidade. Em outras palavras, se precisar, a gente pode até desenhar. Mas o que significa isso? Cada universidade tem um estatuto aprovado por seu conselho universitário. E no estatuto de cada universidade constam dispositivos para disciplinar, entre outras coisas, o processo de eleição dos reitores. Então, se a Constituição manda fazer a eleição direta e secreta nos termos do estatuto de cada universidade, se o governador quiser interferir, meter a mão, politizar a partir do Palácio Guanabara a escolha de reitores, o que é um péssimo caminho, ele vai ter que enfrentar a mudança da Constituição, vai ter que mandar para cá uma proposta de emenda constitucional. Eu espero que não cheguemos a esse ponto. Eu espero que o governo entenda que esse é um processo consolidado nas universidades brasileiras, nas universidades estaduais também. Tem disputa de várias chapas, é um processo democrático. A última ou penúltima eleição para reitor da UERJ, se não me engano, teve 5 ou 6 chapas. Enfim,
portanto, não acho razoável, não acho necessário. As universidades passaram por um período terrível, e Vossa Excelência não estava aqui conosco, mas não desconhece isso, acompanhou da sua luta, acompanhou da sua militância, o sufoco porque passaram as universidades estaduais do Rio de Janeiro, do qual ainda não saíram, ao contrário, ainda tem muitas sequelas desse período, e o que elas esperam são políticas que as incentivem, que as apoiem, que as encorajem, que as fomentem, e não políticas intervencionistas. Um quer fazer uma CPI, agora querem meter a mão na escolha direta de reitor das universidades. Isso não é, isso é um desserviço, isso é uma reação absolutamente surpreendente, quero aqui dizer, por parte do governo, que nesta área de ciência, tecnologia e inovação, chefiada pelo secretário Leonardo Rodrigues, vinha mantendo até então. Eu quero apostar que isso foi só um deslize, só um tropeção, mas vinha mantendo um diálogo republicano, um diálogo franco, um diálogo aberto com o Poder Legislativo, com a própria comunidade científica fluminense. Vamos cobrar do secretário Leonardo Rodrigues que converse com o governador, que faça uma ponderação, que a gente precisa de aprofundamento do diálogo entre o governo do Estado e as universidades, que no período passado, o governo do Estado foi um adversário das universidades, atuou para derrotá-las, atuou para enfraquecê-las, atuou quase para que acabar com elas. Desse governo o que se espera é diálogo. Não estou dizendo que as universidades sejam, enfim, imunes a qualquer controle, nada disso não. Tem que sofrer controle social, controle de contas, tudo como tem que ser. Agora, o processo democrático nessas instituições faz parte da consolidação institucional de cada uma delas. Em vez de tentar meter a mão nas eleições, tem que garantir a sede da UESO, tem que garantir o recurso dos duodécimos, que nós aprovamos aqui numa emenda constitucional, e que até hoje não funciona. As universidades continuam sem receber repasses financeiros para custeio, continuam sem conseguir arcar com suas despesas de limpeza, de vigilância, de alimentação dos restaurantes universitários. Isto sim é o que se espera do governo, não uma tentativa canhestra, uma tentativa descabida de interferir no processo democrático das universidades. Não é disso que precisamos agora. Precisamos que as universidades cumpram o seu papel, formar quadros, produzir conhecimento, gerar inovação e contribuir de forma estratégica para a construção do projeto de desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Na terça-feira vou concluir, teremos uma nova audiência pública da Comissão de Ciência e Tecnologia, desta vez para discutir a questão da UESO, e esse tema estará na pauta. Vou convidar de novo o secretário, a sua equipe. A gente precisa de uma vez por todas tirar esse pedregulho do caminho, para que a gente possa continuar um bom diálogo entre governo, universidades, parlamento e a comunidade científica fluminense. Muito obrigado.